Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste abençoado dia 20 de dezembro de 2024, sexta-feira, precisamente às 9 horas e 44 minutos, compartilhar convosco mais uma leitura da santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, a qual se encontra registrada no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 2, dos versos 42 ao 47, cujo título é Como Viviam os Convertidos, os Novos Cristãos. Passo a leitura então. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Que passagem linda essa em Atos dos Apóstolos, qual nos narra e traz ao conhecimento os atos da primeira igreja, a igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, que alude sobre a doutrina dos apóstolos, proceder fiel desses irmãos, os atos de fidelidade, como eles viviam em comunhão. A irmandade era unida, de fato, estava em constante comunhão, perseveravam em oração e na doutrina dos apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, e no partir do pão e nas orações. Essa passagem nos relata como viviam os novos crentes, as novas criaturas em Cristo Jesus, os novos cristãos, os novos convertidos em Cristo Jesus. Era a igreja primitiva. Eles estavam no primeiro amor. Eles perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações, como relata o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A singeleza das atitudes dos primeiros crentes, dos primeiros cristãos, essa união deles em perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações, nos revelam os cultos de justiça desses primeiros irmãos, dessa primeira igreja do Senhor Jesus, a igreja
primitiva, relatada aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Testemunho para a igreja atual. Em meio aos tempos de incertezas, friezas, desamor, em tempo de endurecimento de coração. Porque a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que saudades da igreja primitiva. E ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, vocês poderão constatar, leiam, meditem, examinem as Escrituras, vocês poderão comparar entre a igreja primitiva e a igreja atual, a igreja do Senhor Jesus hoje, com diferença, como se distanciou do primeiro amor, da essência do Evangelho, a unidade da fé, a unidade do amor entre os irmãos. Deixaram de perseverar nas doutrinas bíblicas, deixaram de estar em comunhão com o Senhor Jesus. Não há mais que se falar no partir do pão. Raramente buscam o Senhor Deus em oração. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. Sinal dos tempos, que infelizmente, lamentavelmente, chegou na igreja do Senhor Jesus. As glórias ao Senhor Deus que tem os fiéis aqui na terra, os fiéis da igreja do Senhor Jesus que perseveram na doutrina bíblica, perseveram em ter comunhão com o Senhor Jesus e perseveram em partir e repartir o pão que o Senhor dá, o pão cotidiano, o pão da vida, a palavra de Deus. E perseveram em orações constantemente clamando ao Senhor Jesus, clamando, peticionando a última oração da igreja. Ora bem, Senhor Jesus. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Glórias a Deus, que testemunho maravilhoso. Cada alma havia o temor de Deus. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles foram instruídos pelo Mestre, o Senhor Jesus. Contou na palavra quando o Senhor Jesus lhes apregou, instruiu, ensinou. Esses sinais seguirão os que crerem. Eles creram no Senhor Jesus. E foram instruídos, ensinados a fazer os mesmos sinais que o Senhor Jesus fazia, pela fé. Sabendo que o Senhor Jesus cooperava com eles. Por isso, eles continuavam a fazer sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor continuava efetuando todos esses milagres pela mão dos apóstolos, por intermédio deles. A igreja do Senhor Jesus persevera, continua, avança, continua. O Espírito Santo continua operando os dons nos seus discípulos, nos seus servos. Esses sinais seguirão os que creem. Continua efetuando os milagres, as maravilhas, em nome do Senhor Jesus, com a cooperação do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, na autoridade da palavra de Deus. Glórias ao Senhor Deus. Versículo 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum.
tudo em comum. Estavam juntos, unidade cristã, unidos no nome do Senhor Jesus, unidos em amor pelo Senhor Jesus, unidade de fé, mesmo corpo, mesmo sentimento, tinham tudo em comum. O que é meu é seu, ninguém é dono de nada, vamos repartir. Minha casa é sua casa, minha casa é sua casa. Meu sapato, seu sapato também. Minhas roupas, suas roupas. Meu pão, repartindo com você. Vamos nos alimentar. O que é meu é teu, em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo em Cristo Jesus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Vivemos nessa unidade do amor, né? Nesse vínculo de amor. Somos perfeitos em unidade. De fato, estamos em comunhão uns com os outros. Temos comunhão com os irmãos, porque temos comunhão com o Senhor Jesus. Cremos que o Senhor Jesus está no nosso meio. Quem tem Jesus vive unido com os irmãos e divide, reparte, doa, abençoa, não retém nada. Versículo 45, vendiu as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Glórias a Deus. Tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Glórias a Deus. Que exemplo, que maravilha. Unidade. Exemplo de espírito voluntário, generoso, abençoador. Espírito de liberalidade. Não retenho nada. Vou distribuir. Hoje, alguém cometa esse ato, essa obra de vender um imóvel para dar para a casa do Senhor, para a obra da piedade, para a igreja. Tenho 3 imóveis, vou dar esse imóvel para fazer uma casa de oração. Podemos refletir, examinar. Poucos há que tenham essa conduta, esse gesto nobre, esse coração generoso, liberal, para poder doar aquilo que Deus deu, que de graça recebemos, de graça damos. Se o Senhor deu, abençoou com mais de uma propriedade, por que não doar? Por que não dividir? Por que não entregar aos pés do Senhor Jesus? Por que não entregar, depositar nos coletes? Por que não entregar no dízimo? Por que não ofertar na casa do Senhor? Por que não repartir, doar para aquele irmão, para que ele possa morar? Uma vez que ele foi despejado, por que eu não vou entregar esse imóvel para ele, para que ele fique ali até ele se relocar, até ele conseguir um emprego? Vendiam suas propriedades e bens, dispunham dos bens, não estavam apegados com os bens materiais, glórias a Deus. Distribuía o produto deles entre todos, tudo em comum, à medida que alguém tinha necessidade. Espírito voluntário que operava entre eles, Espírito do Senhor Deus, faz com que alguém se disponha dos seus bens para poder doar para a obra de Deus, na casa do Senhor Deus. Doar para os necessitados, os pobres e necessitados, humildes do Senhor. Que sempre haverá
Sempre haverá alguém que necessita de algo, do pão de cada dia. Que o Senhor abençoou, te capacitou, te colocou mais bens, te favoreceu com todos esses bens. Reparta, divide, doe. Pela fé, na graça do Senhor Deus, seu coração ficará regozijante. Você terá desejo de doar mais. Experimente doar, abençoar, repartir, dividir com aquele necessitado, principalmente do Senhor. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Diariamente, todos os dias, perseveravam no templo. Todos. Todos. Tudo em comum. Compartilhar a fé, o partir o pão, perseverar em oração, tomar essas refeições com alegria e singeleza de coração. Que bênção, não é? Partir o pão, tomava a refeição com alegria no coração, singeleza de coração, simplicidade. Que estavam juntos e tinham tudo em comum. Eram usados as atitudes, os procedimentos dos irmãos convertidos em Cristo Jesus. Os novos irmãos, a igreja primitiva. Que bênção, que bênção, que bênção. Dá vontade de voltar naquele tempo? Impossível. O Espírito Santo que estavam com eles é o mesmo que está conosco hoje. Se a igreja invocar, clamar, o Espírito de Deus pode se manifestar, fazer com que nos retornamos ao primeiro amor. Aí poderemos perseverar nas doutrinas bíblicas, no partir do pão, nas orações, e visitar de casa em casa todas as casas dos nossos próximos necessitados e compartilhar com eles o pão da vida, a palavra de Deus, e levar o alimento à medida que cada um tem a necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Glórias a Deus. No mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, mais uma extensão, uma ilustração quanto à comunidade dos novos crentes, dos novos cristãos em Jesus, a união deles, como eles tinham tudo em comum, os seus bens, como era repartido entre os primeiros cristãos, a igreja primitiva. E no versículo 32, capítulo 4, relata-nos: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Glórias a Deus. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, os convertidos em Jesus Cristo. Era um. Eles eram perfeitos em unidade.
Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, que todos que possuíam herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Glórias a Deus. Que maravilha, não? Igreja primitiva do Senhor Jesus. Os convertidos em Cristo Jesus. A união dos convertidos em Cristo Jesus. Essa unidade de fé. Esses eram os atos de quem estava no primeiro amor. Os convertidos em Cristo Jesus. Os primeiros convertidos em Cristo Jesus. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, glórias a Deus, porque todos que possuem herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Que bênção! Gloriosa obra de piedade para com o próximo, entre eles, entre a irmandade. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Por essa razão que não havia entre eles necessitado algum. Que bênção! Glórias a Deus! E a fidelidade. Eles vendiam as herdades e traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. A fidelidade dos apóstolos, a fidelidade dos irmãos da Irmandade que confiavam nos apóstolos ao depositar o dinheiro ao pé dos apóstolos. E repartia-se a cada um a necessidade que cada um tinha. Glórias a Deus, porque estavam juntos e tinham tudo em comum. Glórias a Deus. Entre a Irmandade, entre os irmãos convertidos em Cristo Jesus, havia essa unidade de fé. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em dividir os bens para com todos, nesse objetivo princípio, satisfazer todas as necessidades dos irmãos. Glórias a Deus. Em Gálatas, no livro de Gálatas, Paulo escrevendo Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, Paulo já dizia: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glórias a Deus. E hoje, enquanto temos tempo, vamos fazer o bem a todos os necessitados, mas principalmente aos domésticos da fé. Glórias a Deus. Nossos irmãos em Cristo. Nossos irmãos que passam por necessidades, que estão na luta, que estão mergulhados nas águas profundas das necessidades.
águas fundas, águas turvas, águas profundas do desemprego, águas profundas da fome, águas profundas das dívidas. Vamos ajudar nossos irmãos. Como os irmãos convertidos em Cristo Jesus da igreja é prometido. Que viviam em união e tinham tudo em comum. Era um coração e a alma da multidão que criam. E ninguém dizer que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eles eram comum. Porque em cada alma havia temor. Quem teme a Deus, tem o temor de Deus, não fica quieto, não se cala diante da necessidade de um irmão, diante da necessidade do próximo. Não se cala, o Espírito Santo nos constrange a procurar esse irmão, abrir a porta para ele e prover o alimento. Perguntar o que você precisa, como você está. Uma simples ligação, uma visita. É nas casas, você visitando, que você vê a necessidade. Porque no culto, na igreja, ele não vai se abrir, ele tem vergonha. Procure saber o estado da sua ovelha, como ela está. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Persevere em oração. O Senhor vai revelar a necessidade do teu próximo, do teu irmão. Peça para Jesus te colocar em comunhão, para que você ouça a palavra dele. Para que você, em comunhão, ouça a instrução, para que você saiba qual a casa que está precisando desse alimento, dessa cesta. Nesse período de idolatria comercial, idolatria de festividades, onde muitos se preocupam com tantas festas, com tantas cantadas, com ter roupa bonita em festas e festas. Procure saber, se intere, procure seu pastor. Deus te abençoou. Você está próximo, Deus prosperou sua conta, o teu armário, tua família está feliz. A fartura na tua casa, reparta. Quantos necessitados dentro da casa do Senhor? Porque ninguém se lembra do partir do pão, de orar, de entrar em comunhão. Não estão juntos. Querem comer o pão farto de casa em casa dos que estão prósperos. Querem tomar suas refeições nas mesas fartas de gordura e de riqueza. Entre em comunhão com Jesus. Peça para Ele te revelar onde há necessidade. Colar. O que aquela criança pediu? O que ela gostaria de receber? O Espírito Santo continua
operando, manifestando na casa de Deus. Abra o teu coração. Deixa Deus falar contigo. Ouve a voz de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Um só coração. Perfeita unidade de fé. Quem teme a Deus é perfeito em unidade. Ele abençoa o irmão. Ele procura ver a necessidade do teu próximo. Ele faz o bem ao teu próximo, a todos, e principalmente aos domésticos da fé. O livro de Atos dos Apóstolos também, capítulo 20, versículo 35, Paulo exorta, quando ele relata ali, no versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. É importante que você socorra os necessitados do Senhor. Coloca isso como promessa na sua vida. Procure saber o estado da sua vida. Peça para o Senhor Jesus te colocar em comunhão. Ele vai te revelar. Busque a Deus em oração. Peça para Ele com quem você tem que repartir o teu pão. Qual que é o necessitado? O que o teu próximo está passando? O que o teu irmão tem pedido, clamado? Quando ele mora no banco da igreja com as lágrimas dele, ele está do seu lado. Pede para Deus revelar. Ele foi buscar a palavra. O Senhor enviou a palavra. Por fé, ele creu, tomou posse e recebeu a palavra. O milagre vai ser operado. A obra vai acontecer. Deus vai suprir a necessidade dele através da tua vida. Fé e obras andam juntos. Não vai ser um anjo que vai trazer o alimento para ele na igreja. O Senhor usará a sua vida. O que o Senhor te deu em fartura, Ele requer que você reparta. Com este irmão, se põe em oração. Proste-se em oração. Proste o seu coração. Abra os teus ouvidos. Esteja sensível. E obedeça o ídolo do Senhor Jesus. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Reparta o teu pão. Reparta. Mas bem-aventurado é dar que receber. O Senhor te abençoe. Reparta o teu pão. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria,
mas todas as coisas vieram como atos, atitudes dos irmãos, novos cristãos. Novos convertidos em Cristo Jesus, atitudes fiéis, dos convertidos em Cristo Jesus, devido à união desses cristãos convertidos em Cristo Jesus, obras fidedignas, dignas de cristãos convertidos em Cristo Jesus, unidade de fé, marca do vínculo da perfeição, o amor que eles tinham no coração, o amor de Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, na oração que o Senhor Jesus orou por todos os crentes, é uma revelação patenteada, a qual nos revela por que esses irmãos da igreja primitiva, eles tinham esse amor, eles viviam nesse temor e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em como repartiam todos os bens que eles tinham. Nessa união, e por essa união, eles consideravam que tudo que eles tinham pertenciam também aos irmãos. Eles tinham tudo em comum. Eles viviam em unidade, porque o Espírito Santo operava neles, nessa união e nesse amor. Eles estavam em constante comunhão. No versículo 20, do capítulo 17 do Evangelho de João, o evangelista nos mostra quanta oração que o Senhor Jesus fez. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles agora que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amor de Deus em Cristo Jesus. Vínculo da perfeição, o amor de Jesus, que estava no coração dos irmãos convertidos em Cristo Jesus. De fato, se converteram em Cristo Jesus, porque essa era a marca deles. Esses eram os frutos deles, quando perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração, tendo o temor de Deus no coração, cujo coração e alma desses crentes em Jesus Cristo fazia com que tudo que eles tivessem era repartido entre aqueles que estavam passando por necessidade, porque eles creram em Jesus Cristo, o Senhor, quem instruiu eles quanto
mais importa dar do que receber. Mas bem-aventurado é quem dá do que recebe. Versículo 23, capítulo 17 de João. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amados a eles como me tens amado a mim. Marca de quem é convertido no Senhor Jesus. Marca da igreja fiel, da igreja do Senhor Jesus, dos convertidos em Cristo Jesus de fato. Os crentes são perfeitos em unidade. Não há que se falar em comunhão entre irmãos, comunhão entre irmandade, se não somos perfeitos em unidade. O Senhor Jesus disse: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Nós seremos perfeitos nesta unidade, unidos com o mesmo coração, a mesma alma, em amor, para que possamos atender os pobres e necessitados do Senhor e perseverar em oração, na doutrina da palavra. Se o Pai e o Filho, o Espírito Santo estiver em nós, estiver nos guiando, nos orientando nessa perfeição em unidade. Aí seremos farol, seremos luz que alumia nas trevas, estaremos patenteando que somos cristãos e o mundo conhecerá que o Senhor habita em nós, que agora o Senhor está em nossa vida, que essa é a marca do Senhor Jesus, perfeição em unidade, o vínculo do amor. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. O amor de Deus patenteado em Jesus Cristo em nosso coração, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Se o Senhor Jesus habita em nós, o amor dele está revelado no nosso coração. Nós somos perfeitos em unidade. Estamos unidos com nossos irmãos. Portanto, perseveramos na doutrina da palavra, no partir do pão e nas orações. Que a nossa alma anela pela palavra dele, pelo pão da vida, o pão que alimenta a nossa alma, o Senhor Jesus, pão da vida. Ainda que ninguém queira socorrer o pobre, o necessitado, que não queira visitar o irmão naquela casa, nas suas necessidades, nas suas tribulações, que não queira socorrer o órfão e a viúva, mas você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é perfeito em unidade. Você tem o amor de Deus revelado. O Espírito Santo te constrange, impele você a ir visitar esse irmão e socorrer ele nessa tribulação, nessa necessidade. O Espírito Santo te revela que você tem que repartir o pão, que você precisa ir ali. Senhor Jesus, Ele nos dá o pão verdadeiro no coração, todos os dias, a palavra dele. Ele alimenta nossa alma, nosso coração, complementa quando Ele provê nosso sustento para o nosso dia a dia, o pão
cotidiano para alimentar o nosso corpo, o alimento, a provisão, ele vem. Ele não nos deixa. O Senhor Jesus, sumo pastor, provedor, Ele nos proveu o alimento diário para nós, para a nossa família, nos deu um emprego, nos abençoou. As bondades e as misericórdias deles nos cercam, nos seguem todos os dias. Ele nos sacia de manhã com a benignidade dele. Nada nos falta. Nada nos falta. Portanto, devemos repartir o pão recebido, a palavra dele, devemos compartilhar, enviar a palavra dele, pregar a palavra dele. E os bens materiais que ele nos concede, devemos repartir com o nosso próximo, com os nossos irmãos, os domésticos da fé, são nossos irmãos. Estamos unidos nessa fé, somos perfeitos em unidade. Por que não repartir o pão com o próximo? Que o Senhor nos abençoa, tem multiplicado o nosso celeiro, tem posto fartura na nosso armário, na nossa geladeira. Temos recebido tanto bem. O Senhor tem nos abençoado tanto, com bens espirituais e materiais, com as bênçãos temporais, e nos assegurou no coração a vida eterna. Ele, o pão da vida, está presente no nosso coração. Ele nos alimenta quando buscamos a sua face em oração. Por que desprezar os necessitados do Senhor? O Senhor tem nos abençoado tanto. Por que ignorar os domésticos da fé? Por que não ver a necessidade do nosso próximo? Por que tanto desprezo? Por que tanta falta de amor? Volta ao primeiro amor. Peça para o Senhor Jesus te pôr em comunhão. Volte ao primeiro amor. Você teme a Deus. Busque ao Senhor. Volte ao primeiro amor. Reparta o teu pão. Alimente aquela viúva. Visite aquela casa. Distribua os bens que o Senhor te conferiu na tua mão. Distribua. Contra os necessitados perto de você. Não ignore, não feche os olhos. Abre o teu coração. Hoje eu estou te instruindo. Mas feliz é dar quem recebe. Mais importa dar do que receber. Onde inicia o vosso coração, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim.
marcas do cristão, marcas do crente convertido em Jesus, marcas daqueles que vivem em união, marcas dos que vivem, dos convertidos em Cristo Jesus. São perfeitos em unidade. No Salmo 133, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é. Quão bom, que suave é o amor, é a união entre os irmãos, é a comunhão, a verdadeira comunhão, no partir do pão, nas orações, em repartir tudo, em ter tudo em comum. Quão bom que é a perfeita unidade entre os irmãos. Quão bom toda irmandade com o mesmo coração e a mesma alma. Quão bom, quão suave é ouvir falar dos atos genuínos de fidelidade da igreja primitiva, dos irmãos, os primeiros irmãos convertidos em Cristo Jesus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, todos perseverando unanimemente na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que bênção excelente. Todos têm vida, porque quem habita com esses irmãos crentes em Jesus Cristo, convertidos em Jesus Cristo, nossos irmãos, nossas vidas, a igreja do Senhor Jesus, temos a vida plena, o Senhor Jesus a vida, nossa alma recebe o pão da vida, Ele habita em nós, somos alimentados espiritualmente pelo pão da vida. Por isso, aqui repartimos o pão com os necessitados, repartimos o alimento, repartimos os bens que o Senhor colocou na nossa mão, na nossa vida. Repartimos o fruto do campo, o produto dos bens que o Senhor nos conferiu. Ele deu primeiro. Por isso que devemos socorrer os necessitados. E principalmente os domésticos da fé. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Glórias a Deus. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Glórias a Deus. Quando você abençoa, quando você reparte o seu pão, quando você visita o necessitado e supre as suas necessidades, quando você tira ele das águas profundas, turbas da necessidade, as águas profundas do desemprego, da miséria, da vulnerabilidade social, as águas profundas das margens da sociedade que desprezam o pobre, o necessitado, aquele que está desempregado, que está enfermo. Quando você estende a mão ao próximo, quando você supra as necessidades dele, quando você visita, quando você socorre aquele que está enfermo, necessitado, ao se alimentar na sua mesa com a sua família, seu coração fica alegre, mais feliz. É a graça do Senhor Deus. Quanto mais você reparte o seu pão, quanto mais você doa,
mais você recebe. É a graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Tenta vivenciar isso. Procure socorrer os necessitados. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O Senhor tem alimentado a sua alma, o teu coração. O pão da vida está constantemente no seu coração, na tua alma. O Senhor Jesus, o pão da vida, Ele alimenta a tua alma. Portanto, reparta o teu pão. Alimente a multidão. Alimente os domésticos da fé. Alimente o teu próximo. Alimente aquele que ouviu falar sobre as necessidades dele. Procure inteirar dessa causa. Procure saber. O Senhor está pedindo hoje para você. Como Davi fala, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É dessa forma que o Senhor Jesus cuida dos necessitados dele. Ele revela ao teu ungido, ao teu servo, para que supra a necessidade do outro. Quando não tem ninguém, o Senhor envia algo desprezível. Ele usa um recurso inimaginável, o que seria impossível, mas ele não deixa de socorrer aquela pessoa viva, não deixa de alimentar aquele órfão, a viúva, ele não deixa. O Senhor pode se valer até de um ímpio, um avarento, para poder socorrer o necessitado do Senhor. Quando o povo de Deus deixa de socorrer, deixa de suprir as necessidades dos domésticos da fé. Mas o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre não fica sem um alimento. Para se cumprir a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Procure saber o estado da sua ovelha. Ainda tem tempo. Façamos o que é bom, um tempo oportuno, principalmente os domésticos da fé. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é missa socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E por último, em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1, Salomão, o rei Salomão, deixou registrado essa palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão. O pão da vida. A palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Você recebeu. Que de muitos dias você vai achar. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, que não sabes que mal haverá sobre a terra. Reparte com o teu próximo, com aquele irmão. Deus te abençoe, tem te prosperado materialmente. Reparte com 7, até com 8. Quantos forem os necessitados? Reparte. Para que ninguém possa dizer coisa alguma eu tenho falta. Reparte 7 ainda até com 8. Você não sabe que mal haverá sobre a terra. Lança o teu pão sobre as águas. Você não sabe amanhã que poderá vir.
Amanhã, aquela pessoa que você ajudou hoje, o Senhor pode abençoar ela de uma tal maneira. Hoje ela não tem como te retribuir. Amanhã não sabemos como estará a nossa vida. Hoje Deus está nos favorecendo financeiramente. Temos o alimento, temos condições de socorrer. Amanhã não sabemos que se pode vir um desemprego, as portas podem se fechar. Vivemos numa sociedade inconstante, tudo incerto. Políticas sociais, governo, não podemos confiar. Maldito o homem que confia no homem faz o teu braço. Mas, se por infortúnio Deus quiser nos provar, querer que passemos por um deserto, por uma prova, Deus pode fazer com que aquele que hoje nós estamos ajudando, esse que está necessitado hoje, que Deus está nos usando para abençoar essa vida, para levar o pão para a casa dele, amanhã ele pode estar numa situação. O Senhor pode tirar ele da prova e abençoar ele espiritualmente e materialmente. Permitir que ele nos socorra, que ele venha suprir as nossas necessidades. Deus está no céu, ele faz tudo o que ele apraz, ele não consulta. O homem lhe revela, mas ele não pergunta se ele pode fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Portanto, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Você vai saber o resultado, você vai colher desse fruto quando você resolveu repartir o teu pão hoje com 7, com 2 pessoas, quanto mais for. De graça recebeu, de graça você dá. Quanto mais pessoas você abençoa, mais Deus enche o teu coração de graça, mais regozijado fica o seu coração, mais alegre e feliz você fica, a ponto de você querer fazer mais, repartir com mais. Simplesmente vivencie essa graça do Senhor Deus, abençoar outras vidas, os domésticos da fé, alimentar, doar. Quem teme a Deus, quem persevera na doutrina da palavra, no partir do pão e nas orações, doa, não retém, abençoa, não sonega. De graça você recebeu, dá de graça. Você tem o Espírito de Deus. Você tem o vínculo da perfeição, o amor de Jesus Cristo habita em ti. Que possamos ter o mesmo coração, a mesma alma, o mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo anelo no nosso coração, de perseverar na doutrina bíblica, no partir do pão e nas orações. E no versículo 47, para encerrar, agora a maravilha, a marca dos que viviam, os convertidos em Cristo Jesus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glórias a Deus. Enquanto eles estavam nessa conduta digna, honrosa, fiel, de fidelidade ao Senhor, testemunho de amor, de união entre os irmãos, e adoravam a Deus, eles tinham um apreço de todo o povo, dos ímpios, daqueles que não criam ainda, que não criam no Evangelho do Senhor Jesus. Enquanto isso, enquanto eles louvavam a Deus, o Senhor ia acrescentando dia a dia os irmãos que iam ser salvos. Ou seja, ia acrescentando na igreja do Senhor Jesus esses números, esses novos irmãos, os novos convertidos em Cristo Jesus.
Senhor acrescentava. Jesus cooperando nessa obra, o Espírito Santo convencendo o homem do pecado. E esses novos crentes eram acrescentados. Essa comunidade de novos irmãos, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, e tem sido assim até hoje. Aquele que o Senhor chamou para a salvação, o Senhor, Ele faz com que essa pessoa venha até a casa dele. O Senhor chama, Ele aperfeiçoa e Ele confirma a obra de salvação na vida dessa pessoa. Glórias a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glórias a Deus. Essa era a marca, o testemunho patenteado, vivo, dos crentes unidos e o modo de vida desses crentes fiéis, os convertidos em Cristo Jesus, as novas criaturas em Cristo Jesus, a igreja primitiva. Os que assim professam que são cristãos, que são convertidos em Cristo Jesus, precisam ter a mesma patente, a mesma marca, a unidade da fé, viver em união, de fato, em comunhão, perseverar na doutrina, na palavra, no partir do pão e nas orações. Ainda que seja um irmão, porque o Senhor diz, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. Mas que esse irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, que possui o temor de Deus na sua alma, ele fará sinais e maravilhas que o Senhor Jesus fazia. Porque creu em Deus. E terá como prerrogativa da sua vida não reter nada, nem o bem, dividir, compartilhar com quem está passando por necessidade. Ele tem o pão da vida, ele recebe o pão da vida, o Senhor Jesus. Ele tem a palavra, então ele lança o pão dele sobre as águas profundas. As águas profundas das necessidades. Ele lança o pão dele sobre essas águas profundas, essas águas turvas da necessidade, onde os nossos irmãos, os domésticos da fé, estão se afogando. Estão morrendo em meio a tanta necessidade. Estão morrendo espiritualmente, desanimados, porque não tem um amparo, assistência de quem eles gostariam de ter, eles esperavam ter, eles esperam ter ajuda, que eles sejam socorridos quanto às suas necessidades. É o povo de Deus que tem que acolher, amparar, socorrer. Como Jesus falou para os seus discípulos, alimenta a voz. E o Senhor Jesus pede hoje para que nós alimentemos os necessitados dele, os necessitados, os pequeninos, o órfão, a viúva, os pobres necessitados da casa do Senhor, os domésticos da fé. Porque quem nega isso está negando a fé. Para que você seja perfeito em união e ande em comunhão com teu irmão,
É necessário que você esteja unido convertido no Senhor Jesus. Esteja unido com o Senhor Jesus. Esteja em comunhão com o Senhor Jesus. Aí você poderá estar em união com o teu irmão. Em comunhão com o Senhor, você poderá estar de fato unido nessa fé e perseverará na comunhão, na doutrina da palavra e no partir do pão e nas orações. E o Senhor fará com que você reparta o teu pão, o pão da vida, a palavra de Deus e o pão material que o Senhor tem te abençoado. Você só tem recebido vida e amor, bênçãos excelentes, dons de Deus, as bênçãos espirituais. O Senhor tem favorecido, o Senhor tem te abençoado. Portanto, lance o teu pão sobre as águas, essas águas profundas das necessidades espirituais e materiais, onde muitos estão submersos, se afogando. Lança o teu pão sobre essas águas, as águas profundas das necessidades, as águas profundas onde os necessitados estão desamparados, abatidos. Lança o teu pão sobre essas águas profundas. Você está unido com o Senhor Jesus. Você está em união com Ele. Você está em comunhão com Ele. O Senhor vive no teu coração. Ele te guia na vereda da vida. Ele te conduz. Ele guia você pela tua mão para que você entre naquela casa e atenda aquele necessitado. Lança o teu pão sobre as águas. Parte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal verás sobre a terra. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Lança o teu pão sobre as águas profundas das necessidades humanas. Mostra as marcas do Senhor Jesus na tua vida, o amor de Deus derramado no seu coração. Os que vivem em Jesus Cristo, os convertidos em Jesus, a nova criatura em Cristo Jesus, vive nesse amor, em perfeita unidade, em perfeita união, vive em comunhão. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem vive em união com o Senhor Jesus persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre essas águas profundas da necessidade dos domésticos da fé, das necessidades do teu próximo, das necessidades dos seres humanos carentes de receber o pão da vida. Que eles possam receber o pão da vida no coração através da tua vida. Lança o teu pão sobre as águas, sobre essas águas profundas, a necessidade da alma sedenta para receber o pão da vida,
o Senhor Jesus. Ele também tem o direito de viver em união, de se converter por Cristo Jesus. Ele tem o direito de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele tem o direito de receber o pão da vida. Alimente-o, leve a palavra. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lance o teu pão sobre essas águas, as águas profundas, é das necessidades espirituais, das necessidades materiais. Existem muitos necessitados se afogando, estão morrendo nessas águas profundas, sedentos, famintos pelo pão da vida. Leve o verdadeiro pão para eles, o Senhor Jesus, a luz perfeita que alumia todo homem, luz que alumia nas trevas. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Mais bem-aventurado é dar que receber. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Que a paz de Deus esteja convosco. Minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece sedenta de amor. És meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebes vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, almeja sempre andar no teu temor. Tu vives já no meu coração e guias-me pela tua mão, és minha salvação. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebes vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, a tua paz
procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz, e salvação verá. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebes vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, por mim sofrestes incomparável dor. Teu nome quero aqui louvar, os teus preceitos e leis honrar, e sempre em ti pensar. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebes vida e amor. Oh, glória a Jesus. Senhor, de ti só recebes